Paz de Cristo, continuando a nossa lição 5, alicerce, o alicerce da vida cristã, da casa espiritual. Nós vamos falar sobre o terceiro elemento desse alicerce, que é a nossa comunhão com os irmãos, com a igreja. Lá em 1 João 1,7 diz que se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós vamos falar acerca da comunhão com a igreja. A comunhão com Deus, nós aprendemos e praticamos através da Bíblia e através da oração. E nós vamos falar neste capítulo, neste terceiro elemento, da comunhão com a igreja. A comunhão com a igreja nos fala da vida em comum que passamos a ter com os nossos irmãos em Cristo. Seja nos cultos, nos eventos, nos departamentos, nas reuniões da igreja, nós devemos buscar a unidade verdadeira com todos. O relacionamento fraterno é algo que aprendemos do próprio Deus, que nos amou a ponto de enviar seu Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. Onde há amor fraternal não existirão divisões, desamor, iras nem contendas, certo? Ter comunhão com a igreja é estar sempre aberto à amizade e pronto a perdoar as fraquezas daqueles que são irmãos que às vezes falham conosco. Para que isto aconteça é necessário ter a mente de Cristo. E só tem a mente de Cristo aquele que ora e lê a Bíblia constantemente, buscando ajuda em Deus para suas falhas e relacionamentos. Ok? Aleluia. Mas o que é a igreja? Quando nós nos convertemos a Cristo, a Deus em Jesus Cristo, nós passamos a fazer parte da igreja de Cristo no mundo. A igreja é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. Cada um de nós membros desse corpo e membros uns dos outros. Nós fazemos parte desse corpo místico e glorioso. Por isso deve haver harmonia e comunhão entre todos os crentes, pois todos fazem parte de um todo nesse corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Certo? A Bíblia nos diz que a igreja visível é todo o corpo de cristãos de uma cidade. Existe a igreja visível e existe a igreja invisível. A igreja visível é a igreja que ainda está na terra. É uma congregação de crentes batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que estejam se preparando para um batismo, unidos uns aos outros na fé, na comunhão do Evangelho, observando os mandamentos de Cristo, governados por suas leis e exercendo os dons concedidos pelo Espírito Santo. A igreja invisível é aquela composta de todos os crentes que já viveram seus dias na terra, foram encontrados fiéis e hoje estão na glória, no paraíso, aguardando a ressurreição quando da volta de Jesus Cristo para arrebatar a sua igreja. Na Bíblia nós encontramos palavras que descrevem os cristãos como um todo. Nós encontramos palavras como irmãos, porque a igreja é uma fraternidade espiritual na qual foram abolidas todas as divisões que separam a humanidade. Crentes, esse termo vem da doutrina máxima do cristianismo, que é crer no Senhor Jesus, isto é, ter a fé em Jesus. Santos, esta palavra quer dizer consagrados ou piedosos, porque estão separados do mundo e dedicados a Deus. Discípulos, que significa literalmente aprendizes, porque estamos sob preparação espiritual com instruções inspirados por Cristo. Cristãos, porque a nossa religião gira em torno da pessoa de Cristo. E os do caminho. Na igreja primitiva, os cristãos eram conhecidos como os do caminho, porque viviam de acordo com uma maneira especial de viver, a que Cristo ensinou. Nós temos revelados
na palavra de Deus a fundação da igreja. No Antigo Testamento, a igreja de Deus era Israel, no sentido de ter sido o povo escolhido de entre as nações para ser a congregação de Deus. No Novo Testamento, Cristo anunciou a fundação de uma nova congregação que vem a ser a igreja, que é uma instituição divina que continuaria sua obra na terra. Essa é a igreja de Cristo que veio a ter existência, como nós a conhecemos, no dia de Pentecostes. Jesus lançou os fundamentos da igreja e o Espírito Santo a inaugurou e consagrou no dia de Pentecostes. Como membros da igreja, nós temos que entender algumas coisas. Para ser salvo, apenas é necessário crer. Nós aprendemos isso, no exemplo do ladrão na cruz do lado de Cristo. Entretanto, a regra mais completa, instituída pelo próprio Senhor Jesus, é esta: que todo aquele que crê, recebendo assim a certeza da salvação, deve passar pela ordenança do batismo nas águas. Como diz Marcos 16,15, todo aquele que crer e for batizado será salvo. O batismo não tem o poder de salvar nem de garantir a salvação, mas ele se torna o segundo ponto necessário para a salvação. Porque o primeiro ponto é crer, Logo após o crer, eu preciso me batizar, que é a confirmação do meu crer. Batismo quer dizer mergulho em água, que é a imersão total do corpo na água. Espiritualmente significa limpeza de toda a impureza. O batismo simboliza exteriormente aquilo que ocorreu efetivamente no interior da pessoa, quando de seu novo nascimento em Cristo. Depois deste curso de consolidação e batismo, que é o nosso discipulado que estamos fazendo, o ensino continua ininterruptamente. Aqueles irmãos que sentirem ter dons de ensino e liderança serão encaminhados para o curso de formação de líderes. Outros ensinos da igreja serão fornecidos através de seminários, escola dominical e outros estudos bíblicos, certo? Nós somos o povo de Deus e vivemos em unidade de espírito, servindo ao Senhor sob a administração dos nossos bispos, ministros e pastores, a quem cabe administrar, advertir, exortar e aconselhar a igreja, e devem ser aceitos, acatados, observados e honrados pelos seus membros, que somos nós. A Bíblia nos ensina que os pastores devem ser estimados pelos membros, certo? Qual é a nossa missão como igreja? Koinonia significa comunhão, martiria, testemunho, diaconia, serviço, e querigma, pregação. São os 4 termos que encontramos na Bíblia original, em grego, que definem a quádrupla missão da Igreja de Cristo. É importante aprender bem isto, pois a igreja é produzir bons frutos de excelência nestas e nas demais áreas que nos serão requeridas. Isso é, eu preciso viver em comunhão, koinonia, eu preciso viver em testemunho, que é martiria, eu preciso viver prestando o meu serviço ao reino, que é diaconia, e eu preciso viver em querigma, na pregação das boas novas do Evangelho do Reino de Jesus Cristo, certo? Uma igreja somente cumprirá sua múltipla missão de forma a agradar a Deus se cada um de seus membros estiver empenhado nisto. Todavia, a comunhão é um dos assuntos essenciais e pertence ao alicerce da fé cristã. Sem comunhão com os membros da igreja, e aí a gente tem que entender a igreja não só como o templo. Eu sou a igreja, de forma particular, e eu sou membro da igreja quando dito isso de forma mais generalizada. Somos membros uns dos outros, e como membro da igreja, que é o corpo de Cristo, eu preciso sempre estar disposto, como Jesus nos ensinou, a amar a Deus acima de todas as coisas
e ao próximo como a mim mesmo, né? Então, esse é o terceiro elemento do nosso alicerce de vida cristã, certo? E Deus conta conosco para sermos e vivermos nessa comunhão. Deus abençoe. Continuaremos com o quarto elemento do alicerce logo a seguir.